poucos são os filmes que causaram tanto impacto no mundo a ponto de ganhar um efeito com o seu nome. E um desses títulos raros é Rashomon, uma das obras-primas de Akira Kurosawa, lançada em 1950. Nesse drama de época, acompanhamos 4 personagens relatando versões contraditórias sobre um crime que aconteceu na floresta. Só que a forma como Kurosawa conduziu esse mistério foi revolucionária, a ponto de, nas décadas seguintes, ser cunhado o termo efeito Rashomon em homenagem ao filme. Mas o fascinante é que quanto mais você investigar a história desse clássico e o impacto que ele teve, mais você percebe que não existe somente um, mas sim vários efeitos Rashomon diferentes. É uma técnica narrativa? Sim. É um conceito usado em outras ciências? Também. É o legado que o filme teve para a forma como enxergamos o cinema e o mundo? Pode apostar que sim. Então hoje vamos destrinchar a fundo essa obra e descobrir as várias maneiras como Rashomon teve um efeito na história. E vale o lembrete, para fazer isso eu tenho que dar spoilers do filme inteiro. Então caso você se importe com isso, esteja avisado. Continuar aqui? Então beleza, vamos explorar como nada mais foi o mesmo depois de Rashomon. Algo importante de lembrar logo de cara é que quando Kurosawa estava prestes a fazer Rashomon, ele ainda não era esse nome lendário do cinema que a gente conhece hoje. Tá certo que ele também não era nenhum novato, já que a essa altura ele já tinha dirigido 11 filmes. Mas ele ainda não era visto no Japão como esse grande mestre da arte cinematográfica, e ele sequer era conhecido internacionalmente. Pois bem, era esse o cineasta que fez um acordo com o estúdio Daiei para criar o seu novo drama de época chamado Rashomon. O roteiro, que ele coescreveu com o Shinobu Hashimoto, era uma adaptação que mesclava 2 contos diferentes do mesmo escritor, o Ryonosuke Akutagawa. Um chamado Dentro de um Bosque e o outro intitulado Rashomon. O resultado dessa mistura foi um roteiro ousado e até mesmo experimental para a época, tanto que o estúdio Daiei ficou receoso do longa não ser um sucesso comercial. Mas ainda assim, eles seguiram adiante, fornecendo um orçamento modesto para que o Kurosawa produzisse o título. O que provavelmente nenhum deles esperava era que o resultado final do projeto mudaria o cinema para sempre. Mas para entender o porquê disso, é crucial destrinchar primeiro a história contada pelo filme. Em Rashomon, somos introduzidos a 3 homens se protegendo de um temporal no arruinado portão chamado de Rashomon. E lá eles recontam um julgamento que eles acompanharam nos dias anteriores de um crime terrível. O dia em que um samurai viajava pela floresta com a esposa até esbarrarem com um bandido infame. Um encontro que levou a uma agressão sexual contra a mulher e a morte do samurai. E a situação fica mais complicada depois no julgamento, pois cada personagem relata uma versão completamente diferente do que aconteceu naquele dia. Temos uma confissão do bandido que diverge da memória recontada pela esposa, e ambas as histórias não batem com o terceiro relato, o do samurai morto, que dá um depoimento diretamente do além-vida por meio de uma médium. E assim vemos flashbacks que apresentam cada um dos relatos com diferentes explicações sobre quem matou o samurai, como cada um agiu e quais foram as motivações dos envolvidos. Aí, quando nada mais parece fazer sentido, vem um quarto relato para complicar a história ainda mais, fornecido por uma testemunha. E o que ele conta também diverge muito das outras 3 versões. Assim, terminamos o filme sem uma resposta definitiva de qual desses relatos é o verdadeiro. É um sentimento desolador que, inclusive, toma conta dos personagens no portão de Rashomon, com eles se despedindo de nós ao refletirem sobre a fé que eles têm na humanidade. Pois foi esse sentimento de estar desnorteado em meio a tantas variações da verdade que deu origem ao que eu vou chamar aqui de o primeiro efeito Rashomon, que é o uso desse conceito como uma técnica de narrativa. Para dar vida a essa história emaranhada, o Kurosawa usou diferentes ideias. Narradores nos quais o público não pode confiar, enredo não linear que faz os eventos irem e voltarem no tempo, montagem que mistura as perspectivas divergentes sobre o mesmo acontecimento, atuações que mudam de tom de acordo com cada relato. Tudo isso criou um complexo mosaico de pontos de vistas para refletir sobre como um evento específico pode ser relatado de muito mais formas do que a gente imagina. E isso foi tão inovador que, com o passar das décadas, mais e mais produções começaram a fazer o mesmo, com uma inspiração tão clara no longa de Kurosawa que logo essa abordagem narrativa passou a ser chamada por estudiosos de
efeito Rashomon. Dentre alguns exemplos notáveis de produções que usaram o efeito Rashomon, temos 4 Confissões, uma refilmagem de Rashomon só que no faroeste, Herói, um épico de artes marciais em que os eventos são ressignificados com diferentes pontos de vista. Tem também o filme Ponto de Vista, que é um suspense sobre um atentado e sobre como novos detalhes do caso surgem a partir dos relatos de diferentes envolvidos. Tem Garota Exemplar, que usa 2 personagens para ressignificar eventos que a gente tinha tomado como verdade durante uma enorme parte do filme. Ou então um episódio de Star Trek The Next Generation chamado Pontos de Vista, que traz um julgamento com relatos conflitantes. E no ano passado tivemos 2 ótimos filmes que usaram o efeito Rashomon. Um deles é o francês Anatomia de uma Queda, que traz um julgamento com testemunhas e acusados relatando versões conflitantes sobre a morte de um homem. E o outro é o japonês Monster, que tenta desvendar o que aconteceu por trás de um escândalo escolar, revisitando o caso pela perspectiva de vários envolvidos. Esses e incontáveis outros exemplos demonstraram como o efeito Rashomon pode criar uma história envolvente. As perspectivas diferentes não só criam um senso de quebra-cabeça a ser resolvido, mas também abordam temas complexos. Em especial, o tema da memória e como muitas vezes as nossas lembranças e a forma como a gente relata elas para os outros podem ser tão afetadas pelo nosso viés pessoal que o relato fica muito diferente do que realmente aconteceu. E isso tudo pode ser usado tanto para fins dramáticos quanto para fins cômicos. Come on, Homer. Japan will be fun. You like Rashomon? That's not how I remember it. No entanto, muitas dessas obras que usam o efeito Rashomon não reproduzem uma das ideias mais brilhantes do filme do Kurosawa, porque várias usaram o artifício das múltiplas perspectivas para criar tensão dramática e depois resolverem essa tensão com uma resposta clara sobre qual era a verdade. E não tem nada de inerentemente errado nisso, obviamente. Só que dar uma resposta definitiva foi algo que o Kurosawa se recusou a fazer em Rashomon. E é daí que nasce o que eu chamo aqui de o segundo efeito Rashomon. O jeito como o filme nos faz questionar o que é a verdade. Porque quando vemos Rashomon, percebemos que cada personagem tem os seus motivos egoístas para contar uma versão diferente do caso. O bandido, por exemplo, assume a responsabilidade do crime porque ele não se importa em ser visto como criminoso. Não, ele se importa mesmo é com ser visto como um homem que consegue o que quer e como um guerreiro temível que ainda luta com honra. Já a viúva do samurai quer que a enxerguem com compaixão por ter sido uma vítima 2 vezes. Primeiro de um abusador e depois de um marido que a rechaçou após vê-la ser violentada. Depois vem o relato do além, contado pelo samurai, que se pinta como a grande vítima da história. Um homem que se sentiu desonrado por um bandido covarde e por uma mulher que arruinou a sua reputação por estar com outro homem. E, portanto, ele tira a própria vida para se livrar da vergonha de estar vivo após esses episódios. Já o lenhador que dá o último relato apresenta todos esses personagens como seres escandalosos e patéticos, possivelmente para acobertar que ele talvez tenha roubado uma adaga valiosa da cena do crime. E, no fim, não descobrimos qual dessas versões é a verdadeira ou se qualquer uma delas é genuína para valer. Tudo que temos é um emaranhado de pessoas que usam a falta de evidências concretas para apresentar sua versão da verdade. Mas em quem acreditar quando só podemos nos basear nas palavras delas? Será possível descobrir a verdade objetiva? Ou será que no fim a verdade é um conceito que sempre será moldado pela experiência subjetiva dos seres humanos a partir de viés e de interesse próprio? É uma noção desesperadora e que se amplifica ainda mais com os momentos derradeiros de Rashomon. Lá na abertura do filme, a gente tinha visto como os personagens ficaram aterrorizados com o caso da floresta, a ponto de achar que um horror desses é só mais um reflexo do período de crise que o Japão vive naquele instante, com o padre listando também pestilência, guerra, fome e desastres da natureza que não parecem ter fim. Não à toa, eles debatem isso tudo em meio às ruínas do que antes era uma construção imponente, sempre debaixo de uma chuva implacável, numa imagem que parece ser a materialização da decadência que eles sentem assolar o país. Agora, imagina ver o mundo ao seu redor se desfazendo assim e, ainda por cima, passar por um evento que te faz reavaliar a humanidade em si.
Porque no final, quando os 3 personagens no portão percebem que nunca vão saber qual é a verdade do caso da floresta, eles começam a ponderar se é mesmo possível ter fé nas pessoas. Se o egoísmo humano consegue distorcer a realidade até ela ficar irreconhecível, do que mais somos capazes? É possível viver em meio a pessoas assim, numa realidade que se faz ilógica? São emoções que não deixam de refletir o tempo em que o filme foi feito. Vale lembrar que Rashomon foi produzido somente 5 anos após o Japão ter sido destruído pelos Estados Unidos com 2 bombas atômicas. Foi um trauma colossal que fez milhões de pessoas verem como o ser humano é capaz de atos tão horrendos que toda a realidade parece deixar de fazer sentido. Não foi à toa que os períodos pós-guerras mundiais deram origem a movimentos e a obras artísticas que questionaram a falta de lógica da experiência humana numa desilusão potencializada pelos horrores da guerra. E é esse sentimento que se faz presente no Rashomon de Kurosawa. Se os personagens sentem que o mundo ao redor deles se tornou hostil e incompreensível, é porque isso estava nos contos originais publicados antes da Segunda Guerra, mas também porque o Kurosawa enxergou como isso representava perfeitamente as emoções de milhões de japoneses que ainda estavam processando os horrores da bomba atômica. Essas reflexões de Rashomon sobre o que é a verdade também se estenderam para como nós nos relacionamos com os filmes, porque a narrativa tradicional era aquela focada na clareza da trama. Para evitar que o público ficasse frustrado com a obra, era essencial que eles saíssem do filme sentindo que compreenderam racionalmente tudo de forma redondinha. Você saía da projeção com o sentimento de que você sabia qual era a verdade com V maiúsculo do que aconteceu naquela história. Mas aí vem Rashomon, que ousa seguir na direção oposta. Ele não te dá todas as respostas. Mais do que isso, ele usa a ambiguidade como a âncora da sua experiência. E ao se comprometer com essa estratégia até as últimas consequências, o Kurosawa questiona: será que os filmes realmente são obrigados a nos entregar uma experiência toda mastigadinha e fácil de ser compreendida logicamente? Ou será que não é válido também eles nos causarem incômodo por não sabermos a verdade completa? Nesse sentido, Rashomon foi um convite para que enxergássemos o cinema não só como entretenimento, mas também como uma arte capaz de despertar sentimentos no público que vão além da satisfação imediata de sentir que você dominou a obra. Ser desafiado pelos filmes também pode ser uma experiência riquíssima, que desperta reflexões que somente a ambiguidade narrativa pode oferecer. E isso fez escola, porque Rashomon foi um dos filmes dos anos 50 e 60 que começaram a popularizar a ideia de que um filme não precisa ser 100% compreensível em termos racionais. E essa ideia radical influenciou incontáveis diretores das décadas seguintes a abraçarem o incerto, o não elucidado, seja com tramas complexas que não se explicam demais, seja com relatos conflitantes que nunca revelam o que realmente aconteceu, ou ainda com finais abertos que fazem a gente passar o resto da vida com perguntas não respondidas sobre o desfecho. Todas essas estratégias seguiram o exemplo de Rashomon para comprovar que os filmes não precisam fornecer uma verdade objetiva para terem valor e para serem memoráveis. You're petrified by your own standards and your fear of failure. This is the truth. Agora, se isso não bastasse, Rashomon ainda fez a gente rever os nossos conceitos sobre a verdade no mundo. Porque se você olhar para outras áreas de conhecimento, você vai ver como elas também usam o termo efeito Rashomon para relatar instâncias em que relatos conflitantes fazem a gente questionar qual é a verdade. Na biologia, por exemplo, o efeito Rashomon já foi usado para demonstrar como cientistas observando os mesmos eventos naturais chegaram a conclusões completamente diferentes. Na antropologia, fala-se de efeito Rashomon quando investigadores estudam a mesma sociedade ou grupo e acabam apresentando descrições quase opostas sobre essas pessoas. Já no direito, o termo efeito Rashomon já foi usado para falar de julgamentos nos quais os relatos de testemunhas são contraditórios e não podem ser facilmente verificados com evidências mais concretas, dificultando que se chegue com mais clareza a um veredito. Tá vendo como isso é incrível? O filme de Kurosawa foi tão inovador com as suas reflexões sobre a natureza da verdade que ele ajudou estudiosos de vários campos a identificar como a nossa percepção do mundo pode ser conflitante e alterada pelas nossas subjetividades.
Inspirados por Rashomon, esses especialistas puderam reavaliar as nossas noções sobre memória, ciência e até mesmo justiça. Claro, pode ser assustador perceber como às vezes podemos ficar perdidos sem saber o que é a verdade. Mas, ao inspirar o efeito Rashomon na ciência, o filme de Kurosawa ajudou a abrir os nossos olhos para vermos com mais clareza como lidamos com as incertezas da realidade que nos cerca. E assim chegamos ao que eu chamo aqui de o terceiro efeito Rashomon, que é o impacto que esse filme teve para a história do cinema. Porque o longa não deixou um legado somente por conta das suas técnicas de narrativa. Não, Rashomon ajudou a mudar o percurso dos filmes a nível mundial. Lá no começo do vídeo eu comentei que quando Kurosawa fez Rashomon, ele ainda não era o cineasta aclamado que conhecemos hoje, certo? Pois bem, o filme que começou a mudar esse quadro foi justamente Rashomon. Naquela época, o restante do mundo não estava muito ligado no que o cinema japonês produzia. Você tinha sim um ou outro título que conseguia a rara vaga em festival de cinema internacional ou uma estreia em outros continentes. Mas no geral essas obras não eram tão visadas pelos outros países. Só que isso começou a mudar quando Rashomon conseguiu uma vaga para competir no Festival de Veneza, um dos mais tradicionais e importantes do mundo. E para surpresa de muitos, Rashomon foi o grande vencedor daquela edição, levando o Leão de Ouro para casa. Uma conquista que fez distribuidoras do mundo inteiro se interessarem por Rashomon e levarem o longa para ser exibido em dezenas de países. Nos Estados Unidos, inclusive, Rashomon se tornou o primeiro filme japonês a ter distribuição americana por um dos maiores estúdios de Hollywood da época, a RKO. Com toda essa atenção, Rashomon foi conquistando o público e a crítica internacional e se solidificando como uma obra-prima extremamente inventiva. Isso teve duas grandes consequências. A primeira delas foi a de que isso incentivou mais distribuidoras, críticos e cinéfilos ao redor do mundo a prestar mais atenção no cinema japonês. Cineastas que a essa altura já eram veteranos no Japão começaram a ser mais reconhecidos em outros países como verdadeiros mestres, como Yasujiro Ozu e Kenzo Mizoguchi. E a segunda grande consequência do sucesso de Rashomon foi que ele iniciou a trajetória para fazer o Kurosawa se tornar o mais famoso diretor japonês de todos os tempos. Porque depois da vitória em Veneza, o mundo todo ficou de olho enquanto o Kurosawa passou os anos seguintes criando algumas das suas maiores obras-primas, como O Idiota, Viver, Os Sete Samurais, Anatomia do Medo, Trono Manchado de Sangue, entre muitos outros. Com cada um desses títulos, o cineasta foi sendo cada vez mais reconhecido ao redor do mundo, até se tornar a maior lenda dos filmes japoneses. E basta estudar o cinema das décadas seguintes para ver como a influência do Kurosawa se estendeu pelo mundo inteiro, inspirando incontáveis obras que mais tarde também se tornariam lendárias. Então não é exagero dizer que, se hoje o cinema japonês é tão renomado internacionalmente e se Kurosawa é considerado um dos maiores mestres da história do cinema, tudo isso é consequência também de Rashomon. É por conta disso tudo, portanto, que eu defendo que não existe somente um, mas sim vários efeitos Rashomon. É a inovação narrativa do longa e a influência que isso teve na ficção depois. É como esse filme incentivou cineastas e espectadores a reavaliarem o que os filmes podem ser, se livrando de fórmulas tradicionais e oferecendo experiências mais surpreendentes com o cinema. É como o longa inspirou estudiosos a reverem os nossos conceitos sobre a verdade e sobre como investigamos o mundo. É como esse clássico mudou a trajetória do cinema mundial, virando o nosso olhar para um país com uma rica tradição cinematográfica e para um dos maiores mestres dessa arte. E quantos filmes podem dizer que tiveram todos esses efeitos no cinema e no mundo? Pouquíssimos. Então, por mais misterioso e indecifrável que Rashomon pareça até hoje, ele ainda se prova como um pilar essencial da história do cinema. E isso sim parece ser uma verdade incontestável. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Rashomon foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos, e se você quiser fazer parte dele, você também pode. Porque o Cineclube é uma das recompensas que eu ofereço para quem faz parte da nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Além do Cineclube, também tem recomendação de filmes e séries toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas para a gente trocar uma ideia ao vivo, é muita coisa legal. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço
e até a próxima sessão.